Eu quero nesta oportunidade cumprimentar você com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você tem a oportunidade hoje de ouvir a mensagem da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Participe curtindo o canal, comentando e compartilhando e se inscrevendo. Eu tenho certeza que o material que nós temos no canal só vai te abençoar mais e mais. E o tema da mensagem de hoje é os 7 passos da tentação. Nós temos pelo menos 3 inimigos declarados: o diabo, o mundo e a carne, que é a natureza caída. Ou seja, temos um inimigo que é externo e temos um inimigo que é interno. 2 versículos para a nossa meditação que nós encontramos em Tiago, capítulo 1. O versículo é o 14 e o versículo é o 15, que diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós temos aqui 7 passos da tentação, que tem a sua origem interna, na natureza caída, ou seja, na carne. E o primeiro passo da tentação é ser tentado. Quando a pessoa é tentada, ou seja, induzido pelo pensamento do mal. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando a concupiscência do homem entra em ação, vem o pensamento do mal. Em segundo lugar, vem a atração. Ele é atraído. A imaginação forte na mente, que quer conduzir aquela pessoa para contrariar, desobedecer a Deus. Então nós temos, ele é tentado. Segundo passo, ele é atraído. Terceiro passo, ao desejo, ou seja, o prazer na visualização. Ele visualiza, nasce nele o desejo, usando um dos sentidos que é a visão do ser humano. Em quarto lugar, ele é engodado. O que é isso? É a perda da força de vontade. A partir do engodo, da isca, que é colocado pela concupiscência, a própria cobiça da natureza caída, ele é engodado, enganado pelo desejo de praticar o pecado. Em quinto lugar, nós temos a concepção da concupiscência, ou seja, o desejo é concebido, ou seja, ele cede ao desejo. A partir daí, o homem já caiu na tentação. E em sexto lugar, sexto passo da tentação, o pecado, o ato pecaminoso é cometido. E nós temos o sétimo passo, que é o resultado do pecado, que é a morte. E essa morte aqui, meu amigo, não é simplesmente a morte física, não, é a morte espiritual, que pode gerar a morte eterna, que é a separação total de Deus. Então, se você observar o versículo 14 e o versículo 15, fala desses 7 passos na tentação. Primeiro, ele tem um desejo de atraído pelo mal, pensamento do mal, ele é tentado. Depois ele é atraído. Nasce o desejo pela visualização do mal, do desejo pecaminoso. Ele é engodado totalmente, ou seja, há o engano, o engodo. A gente sabe muito bem que é muito difícil, ou quase impossível, a gente pegar um peixe usando um anzol sem a isca. É quase impossível o peixe fisgar o anzol se não tiver uma isca. Então esse é o engodo, é a isca do mal. Então nós temos em quinto lugar o desejo é concebido. Em sexto lugar, o pecado, o ato pecaminoso é cometido. E em sétimo lugar, gerando a morte. Isso é a concupiscência que há na própria natureza de cada ser humano. Independente de quem seja, essa natureza está conosco.
só vai se separar na morte ou no arrebatamento. Mas enquanto estivermos aqui, desses 3 inimigos que eu tenho declarado para você, o diabo, o mundo e a carne, a natureza caída, o pior dos 3 é a carne. O inimigo, você pode resisti-lo, sujeitar-se a Deus, ele foge de você. O mundo é o externo, é o sistema pecaminoso. Você pode ceder ou não, mas a carne, para onde você for, ela está com você. Se você está dormindo, ela está com você. Se você acorda, ela permanece com você. Então, é um inimigo perigosíssimo, a natureza caída. E Paulo vai escrever lá na carta aos Gálatas que há uma luta tremenda entre o espírito e a carne. Enquanto o Espírito de Deus quer conduzir o Filho de Deus a obedecer o Evangelho, a carne se inclina para tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, dentro desse combate, você vai decidir se você vai se render à vontade do Espírito Santo ou se você vai se render à vontade da natureza caída. Então, você prestou atenção nesses 7 passos? Medite. Medite no versículo 14 e 15 do capítulo 1 de Tiago, que eu tenho certeza que você vai ser mais esclarecido ainda. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.